Olá, queridos, estamos começando mais um culto de louvor e adoração ao nosso Deus. Espero que você tenha um culto abençoado, que você reserve esse tempo no seu coração para cantar o Senhor junto conosco, para celebrar o Senhor junto conosco. Nós vamos ter louvores, vamos ter uma palavra abençoada ao seu coração e não desconecta, fica aqui conosco. Peço já aos irmãos que se inscrevam em nosso canal, se inscrevam. A gente sabe que quando a gente atinge 1000 inscritos, ainda estamos muito distante disso, mas quando atingimos 1000 inscritos, o YouTube dá para nós várias ferramentas, várias possibilidades. Então compartilha com os amigos, para que eles sejam abençoados e também abençoe a nossa igreja, né? Abençoe as nossas atividades online, se inscrevendo em nosso canal, tá bom? E nós estamos iniciando nosso culto. Eu quero já dar algumas informações rapidinho para os irmãos. Os irmãos sabem que a gente não tem conseguido, né, fazer o nosso momento de culto, né, de entrega ao Senhor dos nossos dízimos e ofertas. E então a orientação que a gente tem dado é que você procure a tesouraria da igreja, tenha o seu tempo com Deus, assim, pegue seus recursos e diz: Senhor, está aqui o meu dízimo, está aqui a minha parte, está aqui aquilo. Porque o dízimo é um ato de gratidão ao Senhor pelos donativos, pela provisão, é um ato de culto. Faça seu culto aí ao Senhor, com seus recursos, agradecendo a Ele pelo cuidado, pelas bênçãos, né? Então eu queria que você fizesse isso e depois você procurasse a tesouraria da igreja, irmã Soerda, irmã Gracinha, ou senão você pode também me procurar para que a gente possa estar direcionando como você pode fazer, tá bom? Nós vamos nessa hora fazer uma oração inicial do nosso culto, que você seja abençoado nessa noite. E você que é nosso amigo, que está nos visitando online, né? A nossa igreja, gostaria que você tivesse com o seu coração aberto, para poder ouvir a palavra do Senhor, para meditar na palavra do Senhor, para cantar o Senhor junto conosco, e que você realmente tenha um tempo muito especial de adoração ao Senhor nessa noite, tá bom? Vamos orar nessa hora pelo nosso culto, por cada momento, e que Ele fala ao nosso coração, o Senhor fala ao nosso coração nessa noite. Vamos orar. Senhor Deus, eu quero, Pai, te agradecer por esse culto que estamos iniciando, pedindo que o Senhor, Pai, fale nessa noite ao nosso coração, pedindo que o Senhor traga nessa noite palavras inspiradoras ao nosso coração, desafiadoras, para que sejamos os melhores servos, para que possamos confiar nossa vida inteiramente ao Senhor, porque não existe outro caminho, não existe outro que pode nos dar vida, a não ser o próprio Cristo, o Teu Filho amado, na qual o Senhor entregou na cruz para nos redimir da nossa condição pecaminosa. Então, por isso, Pai, nós queremos te agradecer e pedir ao Senhor por todo o nosso culto e que o nome do Senhor seja em tudo exaltado. Nós oramos, Pai, no nome de Jesus. Amém e amém. Vamos louvar o Senhor, fique conosco aí, não desconecta e vamos ter um tempo muito especial de adoração ao Senhor. Deus abençoe a todos. Voltamos já no tempo da palavra. Senhor, quero viver pra Teu louvor, te entregar tudo que sou. Com meu viver te exaltarei, amado Rei dos Reis. Senhor, Tua verdade viverei em santidade.
Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor.
que me encontro no mistério, em meio ao mar, confiarei. Ao teu nome clamarei, e além das ondas olharei. Se o mar crescer, somente em ti descansarei, pois eu sou teu e tu és a graça cobre os meus temores, tua forte mão me guiará. Se estou cercado pelo medo, tu és fiel, nunca vais falhar. Ao teu nome clamarei, e além das ondas olharei. Se o mar crescer, somente em ti descansarei, pois eu sou teu e tu és meu. Tu és meu. Tu és meu, Senhor, e eu sou teu, ó Pai. Que o Senhor possa nos guiar, Pai, onde quer que estejamos, ó Deus. Seja no mar, no mais profundo mar, mas que o Senhor venha, ó Pai, nos sustentar para que nós não possamos se afogar, para que nós não possamos, Pai, cair, ó Pai, e que nós possamos estar seguros somente em Ti, ó Pai. Guia-me para que em tudo em ti confie, sobre as águas eu caminhe, por onde quer que chames. Leva-me mais fundo do que já estive, e minha fé será mais firme, Senhor, em tua presença. Guia-me para que em tudo em ti confie, sobre as águas eu caminhe, por onde quer que chames. Leva-me mais fundo do que já estive, e minha fé será mais firme, Senhor, em tua presença. Guia-me para que em tudo em ti confie, sobre as águas eu caminhe, por onde quer
Novamente você vem pra mim, vem dizendo que não é feliz, que amor você não sente mais, que a vida te deixou pra trás. Meus queridos, estamos retornando aqui agora, tá? E vamos ter um tempo da palavra, um tempo de trazer uma palavra de Deus ao nosso coração, tá bom? E nós vamos meditar um pouco hoje num texto que está lá em Mateus, capítulo 11, tá? Um texto até muito conhecido. Mateus, capítulo 11.
do versículo 28 ao 30, tá? Mateus capítulo 11, texto muito conhecido, do versículo 28 ao 30. O texto diz o seguinte: Vinde a mim todos os que estáis cansados, vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, diz o Senhor, eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Fala, Senhor, o nosso coração. Fala tremendamente o nosso coração. Que nós possamos nos esvaziar agora da nossa sabedoria humana simplesmente, mas que possamos se encher da sabedoria do alto, da Tua verdade ao nosso coração. Nós oramos no nome de Jesus. Amém. Meus queridos, que o Senhor fale ao nosso coração, Que o Senhor fale. Que o Senhor fale ao seu coração. Eu queria pensar um pouco sobre como encontrar descanso. Eu nunca imaginei num período de pandemia como esse, que a gente está só em casa, eu nunca imaginei que eu estaria tão cansado. Eu nunca imaginei que muitos não estariam tão cansados. E a gente está percebendo que esse cansaço é muito mais emocional, esse cansaço é muito mais da alma aflita, medrosa, da alma que teme, a alma que está sem esperança. Mas além de nós que estamos com medo, devido ao cenário que nós estamos inseridos, mas existe aqueles que, independente desse cenário, já existe uma necessidade de descansar a sua alma, porque está aflita, porque está distante de Deus, está aflita porque vive na condição de pecado, está aflita porque não conhece a verdade que dá ao homem a condição de ser bem-sucedido, feliz, como Jesus mesmo ensinou. Então, muitos estão precisando de descanso para a alma, muitos estão precisando aliviar as tensões lá do seu íntimo, porque não reconhecem Jesus como o Senhor da sua vida. E quando a gente olha para esse texto do próprio Senhor Jesus falando sobre o que Ele representa, o que Ele pode fazer por nós, Ele falando da necessidade de irmos até a Ele, porque só vamos ter alívio, nós que estamos cansados e oprimidos, só vamos ter alívio por meio dEle. E ele se apresenta assim, ele fala assim, e algumas verdades nós aprendemos com Jesus a partir disso. Antes mesmo de falar um pouco sobre o texto, as ideias dessa sentença, desse capítulo, ela já vem mostrando algumas características sobre Jesus que já chamam a atenção. Nesse versículo 28 ao 30, mostra esse caráter de Jesus, mas em outros textos e outros versículos anteriores, Jesus já demonstrava retratos muito distintos da sua personalidade, daquilo que ele era, daquilo que ele representava. Olha só para que a gente perceba que esse texto ele não está solto, isolado, É uma construção de características sobre o papel de Jesus na nossa vida que foi sendo construída. Por exemplo, no versículo 21, ele se apresenta como um juiz que repreende, Ele diz, ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida, se em Tiro e em Sidom se tivessem feito os milagres que em vós se fizeram, há muitos se teriam se arrependido, E ele começa a se apresentar aí como um juiz que ele repreende essas duas cidades, porque maravilhas aconteceram nessa cidade, mas era uma cidade de um coração de um povo muito duro. Então ele se apresenta aí como um juiz que repreende, Jesus tinha realizado grandes milagres em Corazim, em Betsaida, mas o povo reagiu com indiferença à mensagem e às obras de Cristo. As pessoas estavam insensíveis, Então ele repreende essas pessoas com as palavras severas de juízo, de condenação por causa da falta de empatia com a mensagem do Evangelho que havia nessa cidade. Então, por isso que ele fala tão firme com essas pessoas. No versículo 25, certo? Diz o seguinte, por esse tempo disse Jesus, graça te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, que escondeste estas coisas aos sábios e entendidos e a revelaste aos pequeninos. Jesus apresenta uma outra característica muito interessante, que Jesus ele se apresenta como aquele filho que se alegra. Jesus mostra aqui que a sabedoria de Deus, que oculta as verdades do Evangelho aos sábios entendidos deste mundo, e a revela aos pequeninos. No reino de Deus, se não fizermos como crianças, jamais poderemos entrar no reino dos céus. E aí Jesus, ele
ele dá uma grande lição, né, nessa parte aqui, mostrando a necessidade de a gente ter algumas atitudes que é muito marcante nas crianças, né? Jesus se apresenta também como o Deus feito carne que se revela ao Pai. No versículo 27 ele diz: todas as coisas me foram entregues por meu Pai. Ninguém conhece o Filho senão o Pai, ninguém conhece o Pai senão o Filho, aquele que enviou o Filho o quiser revelar. E aqui ele começa já a demonstrar o seu caráter espiritual, né? O seu caráter igual ao de Deus, sendo filho de Deus, né? Sendo o Messias. E ele se apresenta aqui como o Filho que revela o Pai, né? Jesus mostra aqui que ele é Deus, ele é o Criador do universo, que é o Rei imortal, que veio para revelar quem é Deus. E ele, sendo o próprio Deus, veio até nós para se revelar e para mostrar quem é o Pai, né? E no versículo 28 ao 30 que a gente leu, é o Jesus que mostra que ele é o Redentor, que ele que oferece descanso. Ele mostra quem é Deus, ele condena o coração insensível das pessoas, mas ele mostra agora, a partir de agora, que é só por meio dele que nós temos descanso para a alma, só é por meio dele que podemos ter calma, cura, salvação para milhões, não só para nós, mas para milhões de pessoas que estão com a sua vida aflita, não agora, não ontem, mas ao longo dos séculos. Muitas pessoas foram restauradas pelo Senhor Jesus. E aqui nós temos a grande oferta do Evangelho. E a grande oferta do Evangelho é o convite de Jesus a você encontrar descanso por meio dele. A sua alma ter descanso, a ser aliviada por meio dele, por meio do próprio Jesus. E aí nesse texto a gente vai aprender algumas coisas muito interessantes. Primeira coisa, nesse versículo 28 ao 30, é sobre o convite de Jesus. É muito interessante, muito interessante. No versículo 28, quando Jesus convida, ele diz assim: vinde a mim todos que estão cansados e sobrecarregados. Ninguém no universo tem autoridade para fazer esse convite, ninguém. Observe que você não está sendo convidado para ir para uma igreja, para analisar uma denominação. Você não está sendo convidado para nada disso. Você está sendo convidado a ter uma experiência com Cristo. Você está sendo convidado a um encontro com Jesus. Você está sendo convidado a ter a sua vida transformada por Jesus. Então nós temos que entender, nós servos de Deus, você que está me ouvindo que não é cristão ainda, é que Jesus não chama você simplesmente a cumprir ritos religiosos. Jesus chama você para ter uma experiência com Ele. Jesus chama você para ter um convívio com Ele. Jesus chama você para entender, para que você entenda que só por meio dele a sua vida consegue ter paz. Só por meio dele você consegue encontrar descanso para a sua alma. Só por meio dele a cura, a salvação. Só por meio dele. Só por meio dele. Então Jesus faz um convite para você. Jesus não está chamando você para cumprir ritos religiosos, como alguns aplicam muito, né? Falam muito. Jesus chama você para ter uma caminhada com Ele. Uma relação discipular. Uma relação de pastor e ovelha, de cuidado. Jesus quer ter um relacionamento com você. E aí quando a gente pega algumas partes desse versículo, a gente aprende coisas preciosas. A primeira coisa que a gente aprende aí nesse convite de Jesus é que ele chama você para um encontro, ele diz: vinde a mim. E aí a parte do encontro, você precisa ir até ele. Esse convite é dirigido a todos de maneira indistinta. Esse convite é aberto a todos que estão cansados e sobrecarregados com o peso do pecado, o peso do legalismo, o peso da religiosidade. Muitos estão com a vida muito pesada por causa do próprio pecado, são escravos do pecado. Esse convite aqui não é para discutir sobre Cristo, mas para um encontro com Cristo. Não é religião, não é moralidade, não é rito religioso, não é caridade, não é misticismo, não é legalismo, não é fuga da realidade. É um encontro com aquele que é a vida, a paz, a alegria, a salvação. É um encontro com Jesus. Ele te chama para isso. Ele diz: vinde a mim. Não vá para outro canto, não vá para outro caminho, não busque outras soluções. Vinde a mim. Vinde a mim. E vir a Cristo significa confiar a Ele. Vir a Cristo significa se entregar a Ele. Vir a Cristo, ir até a Cristo, significa você confiar toda a sua existência a Ele. Nesse convite de Jesus, ele chama você para uma experiência com ele. Ele diz: vinde a mim todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. A experiência com Cristo é que não importa os seus dilemas, não importa a carga que você esteja enfrentando, ele vai trazer alívio para a sua alma. Ele vai trazer paz ao seu coração. É nisso que cremos.
Há milhares e milhares de pessoas que estão sendo controladas pelo pecado, que vivem sob a opressão do medo, do vício, do pecado. O medo que agora está ainda mais potencializado no momento que a gente está vivendo. Mas as pessoas estão presas ao pecado, estão presas ao medo, mas muitas são escravas disso, escravas do pecado. Todos vós que estáis cansados, e a gente começa a aprender aí que o pecado cansa, o pecado é um fardo, o pecado destrói as pessoas, o pecado é um fardo esmagador. Muitas pessoas não aguentam mais conviver com seus vícios, por exemplo, são escravas, são cativas, estão carregando um peso cruel sobre as costas. E como pesa o vício, como pesa o pecado, como pesa aquelas coisas, aqueles gatilhos pecaminosos que não saem da nossa cabeça, como pesa, como atormenta. Mas o apóstolo Paulo também falando um pouco sobre isso, sobre a libertação que Jesus promove na vida do homem, ele diz: onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Meus queridos, é isso que Jesus faz. A experiência com Cristo tira essa carga do pecado e nos faz viver uma experiência milagrosa de libertação, de graça. Meus queridos, o peso do pecado, o texto diz assim: vocês que estão oprimidos. O peregrino, ao ver a cruz, seu fardo caiu das costas e ele ficou livre. Quando vamos a Jesus, encontramos descanso para a nossa alma. Jesus não oferece não apenas descanso espiritual, mas descanso físico, mental e emocional. Ele disse também: deixo-vos a paz e a minha vos dou. Jesus promete paz, e essa paz não é só uma paz espiritual, é um descanso físico, mental e emocional. E eu creio que quando você está bem espiritualmente, a sua vida emocional, física, mental, ela também está com as contas em dia. Então que você possa entender isso. O convite de Jesus para a sua vida é um convite transformador, regenerador. É um convite de transformação que só Jesus pode fazer. Você está cansado, oprimido, o pecado cansa, pesa, você não consegue encontrar outros rumos, você está desesperado, com medo das coisas que você tem enfrentado. Jesus, Ele promete aliviar a sua alma. Jesus promete isso. A segunda coisa que a gente aprende aqui nesse texto, a partir do versículo 29, é sobre a exigência de Jesus. Jesus diz, Ele promete: vinde a mim todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Mas no versículo 29, Ele exige algumas coisas importantes. Ele exige que você cumpra algumas obrigações para que você consiga experimentar essa libertação que Ele promove. Relembre que Jesus foi um carpinteiro em Nazaré. Certamente ele fez muitas cangas para colocar debaixo do mesmo jugo os animais de trabalho. Ao usar essa metáfora, Jesus está nos falando sobre duas coisas, e que essa obrigação que ele exige é o seguinte. Primeiro ele diz: tomai sobre vós o meu jugo, né? E o jugo era aqueles bichos que colocavam nos animais, né? Para eles conduzir as carroças, né? Jesus era um carpinteiro e entendia muito bem disso. Quando ele diz assim: tomai sobre vós o meu jugo, essa metáfora traz para nós uma ideia de aceitar um relacionamento com Cristo. Ele diz que vai aliviar a sua alma, mas ele impõe uma condição. E essa condição é: aceita um relacionamento contigo. Jesus não chama você para viver uma vida religiosa, para ir para uma igreja. Jesus chama você, promete aliviar a sua alma, promete salvar a sua vida, promete curar você, promete trazer paz ao seu coração, promete fazer coisas grandiosas na sua vida. Mas o que Ele quer simplesmente é que você mantenha um relacionamento com Ele. Jesus chama você para isso. Há muitas pessoas que buscam se deleitar nos benefícios do Evangelho, mas não querem compromisso com o Evangelho. Não querem um relacionamento estreito com Cristo. Eles desejam conhecer a paz, o perdão, o poder e propósito em suas vidas, mas não querem um compromisso com Jesus. Mas Jesus chama todos nós para isso. Eles não entendem que não há cristianismo sem compromisso com Jesus. Aquele que se une com o Senhor torna-se um só espírito com Ele. E o Espírito dele testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Romanos 8, se eu não me engano, 28 fala sobre isso. Tomar o jugo de Cristo é uma profunda experiência. A escravidão de Cristo nos liberta. O jugo de Cristo é o sinal de liberdade. Quanto mais escravo de Cristo você é, mais livre você se sente. Porque quando somos escravos de Cristo, somos libertos do pecado. Quando você toma o jugo de Cristo, você conhece a paz de Deus. Você conhece de fato quem é Deus na sua vida, porque você vai viver, ter uma experiência com Deus de paz, de relacionamento que alivia a alma.
Meus queridos, precisamos nos submeter a Cristo. Ele também fala outra coisa interessante, né? Tomai sobre vós o meu jugo. Ele diz assim, assuma a responsabilidade. O jugo fala também do serviço sob o senhorio de Cristo. Assim como a gente deve se comprometer, devemos também estar disposto a servir. Assim como dois bois trabalham debaixo do mesmo jugo, o Senhor deseja que estejamos ligados também ao serviço no reino de Deus, a servir no reino de Deus. Neste apelo evangelístico, Jesus não somente faz um convite dirigido ao coração, mas também ele traz uma ideia de educação à nossa mente, de que precisamos nos comprometer com ele e estar disposto a servir, porque da mesma forma que ele quer trazer alívio para a minha alma, para a sua alma, ele quer usar a nossa vida para sermos um canal dele, um agente dele, para levar a paz, a palavra que consegue trazer liberdade aos cativos, aliviar as almas dos que estão oprimidos. Terceira coisa, o desafio de Jesus ao aprendizado. Ele nos chama, ele nos transforma, ele nos leva ao serviço, mas agora ele também nos chama para vivermos um aprendizado. Vir a Jesus e tomar sobre nós o jugo é algo que acontece quando cremos, mas o aprendizado é um processo. Quanto mais nós aprendemos de Cristo, mais nós desfrutamos de sua paz. O texto mostra que nós devemos aprender de Cristo. Este não é um aprendizado meramente acadêmico, mas é um aprendizado de uma experiência pessoal com Cristo. Devemos buscar intimidade com Jesus. Como João buscou, devemos cada dia pulsar no nosso coração o nosso relacionamento com Jesus. Devemos aprender sobre a mansidão de Cristo. Mansidão não é fraqueza, mas poder sob controle. Devemos aprender sobre a humildade de Cristo. A palavra humilde aqui significa baixo como o chão. Isto significa curvar-se até chegar aos pés de alguém. Ser humilde é fazer como Maria, que se assentava aos pés de Jesus. É sermos humildes como Cristo. Nós devemos aprender como Cristo, né? Tomar o seu jugo, servi-lo, e aprender com Cristo, sermos humildes assim como Cristo. Nós devemos descansar em Cristo. Um momento de pandemia como esse, nunca foi tão necessário descansarmos aos pés de Cristo, descansarmos e confiarmos nossa vida em Cristo. Quanto mais nós aprendemos de Cristo, mais nós descansamos nele. Quanto mais nós temos intimidade com Cristo, mais nós encontramos descanso para as nossas almas. Paulo diz isso de outra forma, ele diz assim, agora já não sou eu mais quem vive, mas Cristo é quem vive em mim. Olha a confiança do apóstolo Paulo. Quando nós entregamos nossa vida a Cristo, nós temos a capacidade de enfrentar por grandes dilemas, mas com total confiança no poder, no estabelecimento seguro da ação de Deus em nossa vida. Porque Cristo produz isso, ele traz descanso para a nossa alma. É a paz que excede todo entendimento, como Paulo fala aos Filipenses. Meus queridos, devemos lançar não apenas a nossa ansiedade sobre Ele, mas toda a nossa vida, a nossa alma. Cristo é o nosso descanso. Cristo é aquilo que precisamos para descansar, para conseguir ter paz nos momentos tão turbulentos que enfrentamos. Ele é o nosso refúgio, é o socorro bem presente na hora da angústia, como diz o salmista, é o Senhor. É Jesus, é o grande consolador, Ele é a nossa paz. Ele é aquele que veio trazer e aliviar a nossa alma. Meus queridos, a palavra fé é colocar toda a sua alma, seu peso, seu fardo, a sua vida sobre Cristo. Precisamos confiar nossa vida a Cristo. Precisamos ir até Ele, confiar, se entregar, aceitar seu direcionamento, assumir uma responsabilidade com Ele e descansar, confiar na sua ação para a nossa vida. Que Deus te abençoe, que Deus me abençoe, que Deus nos ajude a confiar na provisão do Senhor, a confiar na sua ação, a confiar no seu poder. Que Deus te abençoe, meu irmão, que Deus me abençoe. Que essa palavra venha ao seu coração. E a gente aprende 3 pilares importantes da vida cristã nesse texto. Primeiro, a conversão, precisamos ir a Cristo. Segundo, o serviço, né? Vinde a mim todos que estão cansados, sobrecarregados, e vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim. O serviço. Tomar o jugo é se comprometer, é servir outras pessoas. E aprender de mim vem aí o discipulado. O discipulado do Senhor Jesus, a caminhada com Ele. Mas a gente poderia resumir tudo isso aqui. Jesus chama você. Resumir isso aqui é fantástico isso. Jesus chama você para um relacionamento com Ele.
Jesus chama você para uma caminhada com Ele. Jesus chama você para ter uma vida comprometida de relacionamento com Ele. E você será bem-sucedido em tudo o que você fizer. Que Deus te abençoe. E se você ouvir a palavra, essa palavra tão abençoadora no nosso coração, e você quer entregar a sua vida para Jesus, não se acanhe com isso. Não deixe isso se perder. Faz contato comigo. Vamos orar juntos. Vamos interceder juntos, pedindo que Deus confirme isso no seu coração. Que você espontaneamente entregue sua vida para Jesus. Confie sua existência a Ele, porque Ele é o Senhor. É Ele que traz alívio para a nossa alma. Que Deus te abençoe. Que Deus nos abençoe. Vamos orar. Nós vamos orar também encerrando nosso culto, esse tempo tão especial. Mas espero que essa palavra, os louvores que foram cantados aqui, traga paz ao seu coração, traga libertação, traga confiança, traga comprometimento, traga serviço, traga relacionamento com Deus. Que Ele use tremendamente a sua vida, meu irmão. Que você seja um canal de Deus. Nesse momento tão difícil que o mundo está enfrentando, mas você seja um canal, um agente de Deus para trazer alívio para as almas aflitas. Porque você vai ser um mediador, um embaixador de Cristo aqui para levar as palavras de boas novas aos corações aflitos. Vamos orar. Senhor Deus, eu quero, Pai, te agradecer por essa palavra ao nosso coração tão especial, Pai. Ver como teu filho, ele se compromete em trazer alívio para a nossa alma, trazer paz ao nosso coração, trazer liberdade. Oh, Pai, como é bom sentir o cuidado do Senhor em nossa vida. Nos ajuda a cultivar um relacionamento contigo. Nos ajuda a confiar nossa existência ao Senhor. Nos ajuda a confiar os nossos sonhos ao Senhor. Nos ajuda a confiar, Pai, os nossos dias, nossa família, nossas projeções, ó Pai, que o Senhor seja de fato o Senhor da nossa vida. Nos abençoa, Pai. Nós te agradecemos por esse culto, por esse tempo tão especial, Pai. Nós oramos no nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe os queridos. Estamos juntos, tá? Qualquer coisa entre em contato conosco. Estamos sempre juntos aqui para poder orar juntos e ter um tempo especial juntos nesses momentos de dificuldade que estamos enfrentando. Deus te abençoe. Um grande abraço, meu irmão. Fique em paz e que você também tenha uma excelente semana. Um grande abraço.